Fala aí, meus alunos! Vamos para mais uma aula de biologia. Professor Clívio aqui com vocês. Mas antes de entrar no tema da aula dessa semana, eu quero relacionar um pouco esse tema com os assuntos estudados anteriormente. Então, no assunto anterior, nós conseguimos analisar todo o universo biológico, desde o surgimento da vida na Terra, ou seja, analisamos as hipóteses sobre a origem dos seres vivos, as características comuns aos seres vivos e como a ciência, por meio de métodos científicos, tenta explicar isso para a gente de forma bastante simplificada, claro, as modificações que ocorreram em nosso planeta desde a sua formação até os dias de hoje. Agora nós vamos entrar no universo celular e saber um pouco mais a respeito das substâncias inorgânicas e das substâncias orgânicas que formam as células. Para isso, precisamos ter noções de bioquímica, que esse termo significa a química da vida. É a química no corpo dos seres vivos, na estrutura, na matéria dos seres vivos, que serão introduzidas para vocês sem torná-las o principal objeto nosso de estudo, mas vamos dar apenas em quantidades adequadas para conseguirmos compreendermos o funcionamento das células. Também pretendemos entender que todos os seres vivos apresentam uma variedade de substâncias químicas. Se você analisar bem, a vida depende do ciclo da matéria e do fluxo de energia, como estudamos em ecologia em sala de aula no primeiro bimestre. Para você ter uma ideia, essa fotografia de jovens se alimentando em um bosque de frutos simboliza parte disso. Ora, os frutos são produzidos pelas plantas, que por sua vez são seres clorofilados, ou seja, conseguem sintetizar substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas, em presença de luz, claro, que é o que a gente chama de fotossíntese. Frutos e outras partes de plantas vão servir de alimento para certos organismos como nós. Então, isso significa que ao estarmos ingerindo os frutos, seus componentes químicos servirão de matéria-prima para a produção de outras substâncias dentro do nosso corpo. As substâncias orgânicas ingeridas, ao serem quebradas no processo de respiração celular, no nosso metabolismo, fornecerão a energia necessária para os diferentes processos vitais. Então eu convido você a partir de agora para pegar o teu material, fazer suas anotações e conhecer essa área fantástica da biologia chamada de bioquímica, a química da vida. E aí eu acredito que você deve estar se perguntando, professor, quem são as substâncias inorgânicas que fazem parte da constituição química? Então eu respondo, as substâncias inorgânicas estão representadas pela água e pelos sais minerais. Já as substâncias orgânicas, pelos carboidratos, como os açúcares que comemos, os lipídios, que são as gorduras e os óleos, as proteínas que fazem parte de toda a estrutura e podemos encontrar em ovos, em carnes, né, de vários animais, tecidos animais, as vitaminas e os ácidos nucleicos que vamos entender lá na frente quando entrarmos na parte orgânica. Mas detalhando a porcentagem na constituição química dos seres vivos, vocês podem perceber aí nesse gráfico, nessa imagem aí em forma de pizza, né, a divisão que 75 a 85% da constituição de um organismo adulto, por exemplo, é formado por água. Em segundo lugar, de 12 a 23%, está o conjunto, a reunião dos componentes orgânicos, proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas. E em menor quantidade, mas também importante, tanto quanto o que está em maior, de 2 a 3%, os sais minerais. E aí vem aquela analogia, aquela comparação.
o ser vivo ele apresenta composição química mais completa do que uma matéria bruta, por exemplo, uma pedra? Sim. Por quê? Porque a pedra bruta, a matéria inanimada que não tem vida, o solo, por exemplo, ele vai ter em excesso sais minerais e, com muita sorte, ele pode acumular água na sua superfície. Já o ser vivo, ele, além de uma quantidade exagerada de água, também terá os sais minerais e todos os componentes orgânicos, proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas, compondo a sua constituição química. Para podermos entendermos cada componente, seja ele inorgânico ou orgânico, precisamos aqui primeiro definir alguns conceitos importantes que são estabelecidos dentro da matéria, dos seus elementos químicos e na constituição dos seres vivos. Primeiro, matéria é tudo que possui massa, volume e ocupa um lugar no espaço. Então podemos chamar a água, que é o componente inorgânico, de matéria. Podemos chamar o ar, que os gases do ar, oxigênio e hidrogênio, são responsáveis por formar a água, também de matéria. Podemos chamar os objetos. De que são produzidos os objetos? Uma cadeira de ferro, por exemplo, é matéria. Uma cadeira de madeira, originada do caule de uma árvore, é matéria. E o corpo humano, que está sendo originado dos mesmos componentes químicos que formam tudo na natureza, também é matéria. Então definimos matéria como tudo que possui massa, volume e ocupa um lugar no espaço. Podemos definir o que constitui a matéria, que são os elementos químicos. O elemento químico é um átomo com o número de prótons definido. Então ele vai ter aquela quantidade de partículas positivas, que são os prótons, e também aquela quantidade de partículas negativas, que são os nêutrons, que a gente aprende lá na química. Então, quando esse número de prótons é igual ao número de elétrons, né, que são as cargas negativas, chamamos isso de um elemento químico neutro, um elemento químico estável. Porém, o que acontece na natureza? Alguns elementos químicos, alguns átomos com essas cargas livres. E aí eles vão fazer as ligações químicas que forem preciso para constituir a matéria. Então eu tenho um elemento químico, um átomo com um número de cargas definido. E aí eu também tenho o átomo como a menor partícula da matéria, parte indivisível da matéria. Essa era a definição dada por muitos cientistas até séculos passados. E aí eu vou mostrar aqui como exemplo os principais átomos que constituem o corpo dos seres vivos, já que a gente tem que puxar para o lado biológico, e mostrar também o nome deles e o símbolo, a letra de cada um. Por exemplo, o oxigênio, representado pela letra O, o carbono pela letra C, o hidrogênio, H, o nitrogênio, N e tantos outros elementos químicos que existem. A união desses elementos, por sua vez, formarão a molécula, união de átomos ou a fórmula química, como por exemplo a água chamamos de H2O, e assim sucessivamente. A proteína, dependendo da que a gente estiver falando, vai ter a sua molécula, o carboidrato vai ter a sua molécula, as gorduras também, e assim sucessivamente. Essa imagem ilustrada nesse momento representa bem a ideia dos conceitos que eu defini há pouco para vocês. A ideia da matéria, dos elementos químicos, os principais elementos químicos que constituem os seres vivos a partir de átomos e moléculas. Então, quem são os elementos químicos, ou seja, os átomos, que vão formar as moléculas que são responsáveis por formar a maior parte da massa dos seres vivos? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Para você ter uma ideia de quantidade em porcentagem, o oxigênio ele representa 65% dessa massa corporal. Já o carbono, 18%, enquanto o hidrogênio, 10%, o nitrogênio, 3%, e aí, abaixo dos 3%, também está presente outros elementos químicos. Então, é simples. Eu tenho
átomos que com o número de prótons definido eu estou formando aquele elemento químico que por sua vez pode se ligar a outro e formar o quê? Moléculas, e a partir de moléculas eu estou constituindo as substâncias inorgânicas, água e sais minerais, e substâncias orgânicas, proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas, representando por moléculas. Agora eu quero detalhar para vocês as duas substâncias inorgânicas, começando pela água. A água, ela é a substância mais abundante dentro e fora do corpo dos seres vivos. O surgimento e a manutenção da vida, como nós já estudamos anteriormente, estão associados à água. Vamos ver então de forma simplificada e resumida o que essa substância tão comum tem de especial para que a vida dependa tanto dela. E o que é que ela tem de especial? As suas propriedades principais, as suas características que tornam ela tão importante para a vida no planeta Terra. A sua molécula é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, dando assim uma informação chamada de H2O. A disposição espacial desses átomos não é linear. Eles formam um ângulo, como representado nessa figura do canto superior aí direito da tela, que você lembra bolinhas vermelhas e brancas. Claro, é só uma representação artística da molécula da água. Mais abaixo nós temos uma representação artística da interação entre moléculas de água por meio de ligações de hidrogênio, onde agora você tem o oxigênio com bolinhas cinzas e o hidrogênio com bolinhas azuis. Essa disposição dos átomos estabelece na molécula uma zona positiva de um lado e uma zona negativa do lado oposto. Moléculas que apresentam uma zona positiva e uma negativa são chamadas de moléculas polares. A polaridade, ou seja, a capacidade da molécula da água ter cargas positivas e negativas, faz com que a água seja esse componente químico importante e essencial para a nossa vida. É justamente por causa da atração entre cargas elétricas opostas que cada molécula de água tende a se unir a outras 4, de modo que um átomo de hidrogênio de uma molécula sempre se ligue a outro de oxigênio de outra molécula. Essas interações são denominadas ligações de hidrogênio, como eu falei, de uma molécula, hidrogênio de uma molécula, com o oxigênio de outra molécula, como mostra a imagem abaixo. As moléculas de água ficam fortemente unidas, mantendo a água fluida e estável em condições normais de temperatura e pressão. Essa forte atração entre as moléculas de água é denominada coesão. Como eu disse, a atração em outras moléculas de água. A coesão entre as moléculas de água no estado líquido é responsável por outra característica chamada de alta tensão superficial, que é devido a essa propriedade que certos insetos e outros pequenos animais conseguem pousar e mesmo andar sobre água parada sem afundar. Gotas que se formam sobre certa superfície e mesmo as que pendem como pingos em torneiras têm sua forma mantida por essa tensão superficial da água. Essas gotas se desfazem no momento em que a tensão é rompida, como mostra a imagem aí abaixo. São pontes de hidrogênio que são ligadas, estabelecidas com força de atração entre um hidrogênio de uma molécula e o oxigênio de outra. As moléculas de água tendem a se unir também a outras moléculas polares, processo denominado adesão. Não confunda. Coesão é a atração de molécula de água com molécula de água. Adesão é a união de molécula de água com outras moléculas polares, ou seja, que tem cargas positivas e cargas negativas.
Entretanto, a água não se adere a moléculas apolares, como as de gordura, óleo e ceras, por exemplo, que são lipídios. É por isso que a água forma gotinhas em superfícies enceradas e oleosas. A água tem grande poder de dissolução, sendo considerada o dissolvente ou solvente universal. Essa propriedade está relacionada com a polaridade da molécula e seu grande poder de adesão. Quando moléculas polares entram em contato com a água, esta tem a tendência a envolver as moléculas de soluto, separando-as. Além de dissolver moléculas polares, a água é também ótimo solvente para os sais minerais, a outra substância inorgânica que vamos estudar daqui a pouco. Essa propriedade solvente da água é importantíssima, pois todos os reagentes químicos contidos dentro das células estão na água e todas as reações químicas celulares ocorrem em meio líquido. Substâncias que se dissolvem na água são chamadas hidrofílicas, hidroágua, fílica, amigo. E as que não dissolvem na água são chamadas hidrofóbicas, hidroágua, phobos, de fobia, de medo. Então a água ela consegue participar de muitas reações químicas dentro das células. Inclusive, a água também consegue, com seu alto calor específico, atuar como um regulador térmico, ou seja, evitando variações bruscas na temperatura dos organismos. Por exemplo, quando em dias muito quentes, temperaturas elevadas, que o nosso corpo começa a suar, essa liberação de água, ou seja, de líquido, para a parte superficial, ou seja, a camada externa do nosso corpo, a nossa pele, é justamente essa função de regulação térmica entrando em cena para proteger o nosso corpo de não perder tanto nutriente e desidratar o nosso corpo na forma de calor. O outro componente inorgânico na constituição dos seres vivos são os sais minerais. E o que são esses sais minerais? Substâncias inorgânicas formadas por íons que participam da nossa constituição química e atuam como reguladores das atividades celulares, nosso metabolismo, nas funções vitais. Eles podem ser encontrados em todos os seres vivos. A título de exemplo, mostro aí as imagens abaixo com os símbolos, com essas bolinhas coloridas que vocês estão vendo. Por exemplo, o Ca é o cálcio, Zn, zinco, P, fósforo, K, potássio, I, iodo, Mg, magnésio, Se, selênio, Mn, manganês, enfim, qualquer dificuldade é só você consultar lá na química a tabela periódica dos elementos químicos. Tais sais minerais vão estar presentes em vegetais, em leites e seus derivados, qualquer carne de origem animal. Os sais minerais podem participar como constituintes de estruturas esqueléticas do corpo dos seres vivos, como é o caso do fosfato de cálcio, abundante nos nossos ossos e nos dentes, por exemplo. Podem também ocorrer dissolvidos em água, caso em que eles se dissociam em íons, que são partículas com carga elétrica positiva ou negativa nas ligações com a polaridade da água. E esses íons são fundamentais ao metabolismo celular. A tabela a seguir apresenta, resumidamente, alguns desses íons, ou seja, sais minerais, suas principais funções no organismo e suas principais fontes alimentares. Por exemplo, eu quero sais minerais que atuam na estrutura de ossos e dentes. Aí você tem cálcio, fósforo e flúor, por exemplo. Ou então eu quero sais minerais com funções de originar a clorofila, formar a clorofila. Aí você tem o magnésio. Ou então você pode procurar da seguinte maneira: elemento com função de formar, de originar a hemoglobina e levar o oxigênio para todas as células. Aí você tem o ferro. E assim por diante.
Olha para a primeira coluna, onde estão esses íons, esses sais minerais. A segunda coluna apresenta a função deles. E na terceira coluna, os principais alimentos que podemos encontrar esses sais minerais importantes para a nossa nutrição. Vale lembrar também que é importante consumirmos todo e qualquer alimento por causa da quantidade de sais minerais em quantidades moderadas, porque o excesso, por exemplo, de sódio e potássio pode acontecer de elevar a nossa pressão arterial e nós temos problemas de hipertensão. Outro fator importante também é as quantidades mínimas. A falta, a carência de algum elemento mineral desse pode trazer alguma doença, como por exemplo a ausência de ferro, trazer anemia. Então é importante termos uma alimentação saudável e equilibrada para manter em níveis constantes essa quantidade de elementos minerais que serão tão importantes para o nosso metabolismo. É isso aí, meu amigo e minha amiga. Por hoje encerramos o tema da aula de biologia dessa semana. Espero que vocês tenham compreendido. Um forte abraço do professor Clívio para todos vocês. E agora vamos de atividades.